fiquei morrendo de vontade de comer. Carne. Quem vê pensa, né, que eu tava quietinha, meditando. Eu tava lá na cozinha, velho. Carne, couve. Ai, meu pai, se eu tivesse aí, Marcão. Me fala, bicho, mas é isso aí. Eu acabei de chegar no trabalho, dirigido a 700 quilômetros, mas estamos aqui. Amém. Então vamos orar, meus queridos. Ó Pai querido e Pai amado, meu Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós entramos, Senhor, na Tua presença, para Te pedir, meu Pai, em favor dessa live, em favor, meu Pai, de tudo o que vamos fazer nessa noite. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor se manifeste de uma maneira gloriosa, para falar ao nosso coração, para derramar sobre nós, meu Pai, a unção do Teu Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder e a Tua graça, derrama do Teu Espírito, Senhor, vem ensinar a cada um de nós, meu Pai, sobre este devocional que vamos dar início hoje. É um tema tão, às vezes, tão polêmico, mas tão simples de entender. E queremos hoje, Senhor, mostrar, falar, à luz das Escrituras Sagradas, sobre a bebida, sobre o vinho, sobre, meu Pai, a embriaguez, sobre o mal que a bebida provoca nos dias de hoje, mas também mostrar, meu Pai, que o Senhor é o Criador perfeito e o inimigo, o diabo, o inimigo, ele vem, Senhor, para contaminar o que o Senhor, meu Pai, criou consagrado. E hoje, meu Pai, nós queremos entrar neste tema para falar sobre isso. Ilumina a mente da sua serva, da Fernanda. Ilumina a mente do teu servo, do Marcos. Ilumina a minha mente. Ilumina a mente das mamães que oram, dos esposos, dos filhos, de todos aqueles que chega a palavra do Senhor. Ilumina a mente daqueles que estão através do Facebook, através do YouTube e através do Instagram, das redes sociais. Salva esta humanidade, aclara aos nossos pensamentos sobre este devocional. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, meus amigos, as mamães que oram, os familiares, os maridos, os filhos, que Deus abençoe vocês abundantemente, que a paz de Deus esteja sobre todos os que estão participando desta live, direta ou indiretamente, tá bom? O tema de hoje, nós conversamos, eu, a Fernanda, o Marcos, como havíamos falado para vocês semana passada, que nós gostaríamos de debater temas que fosse educativo, criativo e que as pessoas pudessem participar e pudessem entender sobre esse tema. Nós então elaboramos um tema polêmico que não deveria ser tão polêmico, à luz das Escrituras Sagradas. Hoje vamos falar sobre, começar a falar sobre o vício, vamos usar a primeira bebida, vamos usar o vinho como um exemplo.
Inclusive, Fernanda e Marcos, e todos os que estão participando, vamos começar lendo João capítulo 2. Evangelho de João, tá? Evangelho de João, capítulo 2. João 2. Dá um minutinho aí. Não tem problema, toma o seu tempo. Take your time. Mas qual que é o versículo? É a partir do versículo 1. Eu acho que o título aí na sua Bíblia deve ser Jesus transforma a água em vinho, ou o primeiro milagre, a bodas de Canaã. É isso? Sim. Ok. Então, antes da gente ler, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus, transformar a água em vinho. Então, nós vamos começar por aí. Eu quero deixar bem claro que hoje nós só vamos falar sobre o vinho, e eu quero deixar claro que esse devocional, ele tem que ser acompanhado, porque o que eu vou falar hoje sobre esse elemento vinho, ele vai dar de entender que nós estamos de acordo com isso, e não é. Nós estamos simplesmente colocando e tirando as dúvidas e colocando à luz das escrituras sagradas o vinho ou as outras bebidas, que a gente vai falar sobre isso depois. Muito bem, diz assim: 3 dias depois, aí Fernanda, Marco, quando você quer falar alguma coisa, você pode interromper, porque é importante, tá? 3 dias depois, houve um casamento, o início de uma família, o início de um lar. Houve um casamento em Canaã de Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas medidas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada, transformada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro, atenção, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Vamos parar aí. Tu guardastes até agora, olha a expressão, o bom vinho. Bispo, o senhor está dizendo então que nós temos que beber porque o vinho é bom? Não! Eu só estou querendo mostrar para vocês
que aqui a expressão, o bom vinho, nós temos que parar nossa cabeça, porque eu como pastor, Fernanda e Marco também já devem ter escutado isso milhões de vezes, que eles dizem assim: ah, mas Jesus bebia. Geralmente escutamos isso de quem bebe. Não estamos aqui para criticar, mas escutamos isso de quem bebe, principalmente, Fernanda e Marcos, dentro do ambiente espiritual, religioso. Escutamos essas expressões, mas gente, vamos deixar claro que nós estamos falando aqui de um vinho puro. Estamos falando aqui de uma boda, de um casamento. Estamos falando aqui do símbolo do vinho, que é a alegria. Era usado para comemorações e não era usado para ninguém se embriagar com isso. Não estamos dizendo em nenhum momento que tem que beber, não. É que eu tenho que trazer a raiz para não ser muito crítico e pregar sem base bíblica. Então, esse vinho, o vinho bom, isso quer dizer o quê? Qual era o vinho daquela época, Fernanda, Marcos e Roberto e as mães que estão escutando? Ele era o vinho direto do vinhedo. Era um suco, vamos colocar assim, de uva, que era feito direto da uva. O que acontece no mundo espiritual? Deus é o Criador. O diabo, perdona-me, me desculpa usar essa expressão pesada, alguns falam inimigo, e está tudo bem. Então o inimigo, ou o diabo, ele contamina, ou ele deturpa o que Deus cria. Deus não criou o vinho para ninguém se embebedar. Pelo contrário, ele fala na palavra, e depois nós vamos falar sobre isso. Então não é feito esse vinho para se embebedar. E se vocês param, se nós paramos para pensar, o que aconteceu, Fernando e Marcos, para vocês falarem um pouco? O diabo, ele tomou esse momento para ele deturpar o pensamento das pessoas sobre o vinho ou sobre a bebida. É lógico que é o vinho. Depois o inimigo vem criando outras tantas e tantas e tantas e tantas bebidas. E as bebidas que era, o vinho que era colocado como um símbolo de alegria, porque não se embebedavam, aquele vinho que era usado como alegria, hoje ele é usado como vergonha, como deturpação, como morte, como choro e como tristeza. Se você parar para pensar, em João capítulo 10, versículo 10, disse que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele pega o que o nosso Senhor Jesus, em todos os sentidos, depois nós vamos falar sobre outros temas polêmicos, que não deveria ser, que é o sexo e outras coisas mais que você escolherem o tema. Então a função do diabo é deturpar o que Deus criou, né? Deturpar o que Deus criou. Como a Fernanda, e eu falei isso até na minha casa, falei isso em algumas reuniões com pessoas bem crescidinhas da igreja, eu falei, você vê a expressão que foi usada pela serva, pela Fernanda, quando ela falou sobre um tema tão polêmico, que foi uma pergunta, que depois nós vamos falar sobre isso, que é interessante, como nasce uma criança, né? A Fernanda trouxe uma explicação tão santa, tão consagrada, tão especial, a glória para Jesus, mas tão especial, que faz com que uma menina de 10 anos, ou de 12, ou de 13,
ela entenda uma vida adulta de uma maneira limpa, de uma maneira gloriosa. Assim queremos também falar da bebida e mostrar para vocês que o diabo, o que ele quer é deturpar o que Deus criou. Deus criou o amor, o diabo cria a paixão. O amor não mata, mas a paixão mata. Né? Então são coisas que nós vamos conversar depois, sobre todos estes temas que a gente às vezes se abdica de falar, e o mundo cristão, as pessoas cristãs dentro das igrejas, por não tocar esse tema, eles não sabem nada sobre isso. Só para interromper, bispo, que eu acho que é sempre bom, acho que toda vez nós enfatizarmos o propósito disso, né? O propósito do que a gente está fazendo aqui é que a gente abra os olhos, que a gente passe a entender, infelizmente, como o bispo acabou de falar, coisas que Deus criou para nos darem prazer, como o amor entre um homem e uma mulher, como a bebida, e o diabo, ele simplesmente modificou tudo isso, né? E quando, no caso, eu nunca vou falar de ninguém, eu posso falar só de mim mesmo, quando a gente, infelizmente, tivemos essa oportunidade de viver esses dois mundos, a gente entende o que nós fazíamos errado e da maneira que nós brincávamos, né, com a nossa vida, né, em relação a quem estava... Eu falaria brincar, eu falaria da maneira que a gente dava oportunidade para o inimigo. Foi ignorância, vamos dizer assim. No meu caso, acho que no seu caso também, uma ignorância que nós não sabíamos, né? Então, uma coisa assim que eu acho que eu sempre procuro dizer muito claro, né, bispo, uma coisa assim, uma interpretação, o senhor até pode me corrigir, assim, se eu tivesse que descrever a Bíblia com duas palavras, como eu descreveria a Bíblia com duas palavras? Obviamente não foi só isso, mas eu descreveria com a obediência e a desobediência. Ok. Então, se o senhor pode até me corrigir em relação a isso. As pessoas, os povos que desobedeciam a Deus, eles pagavam, né, pela desobediência. Os povos que obedeciam Jerusalém, obedeciam a Deus, Deus cuidava e abençoava, né? E o que eu passei para entender, o que eu parei para refletir sobre tudo isso é que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do rei Davi é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo, ele não mudou. Então, quando a gente passa a entender como eu achava, eu criei o meu personagem Deus, como eu falo, nunca vou falar da vida de ninguém, falo da minha própria vida. Eu fazia um monte de coisa errada e eu não sabia o que eu fazia errado. Ok. Eu não entendia por que as coisas sempre eram um problema maior do que o outro. Então, quando a gente começa a gente se dá essa oportunidade de querer conhecer o nosso Pai, que é isso que eu quero também continuar enfatizando, porque o objetivo da gente é mudar uma geração. Nós somos uma geração que nós podemos mudar isso. Quando a gente falou da semana passada, não estava falando de países, mas que nós temos a oportunidade de ver aqui gerações evangélicas. E a gente consegue ver os frutos dessa geração. E no Brasil é difícil de ver. Eu cresci numa área, num certo conjunto de pessoas que eu nunca tive acesso a isso. Então, o evangélico, ele era ridicularizado dentro das pessoas com que eu convivia, né? Então, o propósito de tudo isso é que a gente entenda da maneira que Deus quer que a gente viva. É uma decisão nossa. Aquilo, quando eu comecei a experimentar Deus, eu não queria mais dar oportunidade para o inimigo. Ok. E eu pedia para Deus clareza, esclarecimento sobre tudo isso. E Ele começou a me mostrar. Como eu falei, como a gente vai falar sobre a bebida, que é uma ferramenta que ela é usada pelo inimigo hoje. Claro! Criada por Deus, como o senhor falou. E é assim, né, bispo? O senhor está falando que o inimigo deturpa tudo que Deus cria, né? O senhor falou, Deus cria o amor.
ele cria paixão, né? Enfim, a bebida nada mais é, até você ver, a palavra de Deus diz da alegria, mas o inimigo, ele faz uma alegria mentirosa, porque ele é o pai das mentiras. Então a bebida é uma alegria, e aqui somos duas pessoas que bebiam. Eu na realidade tive problema para parar de o senhor sabe? Claro. As mamães que não sabem, para as pessoas que estão assistindo agora, teve uma época na minha vida onde eu não conseguia dormir sem tomar o meu vinho. Eu escrava do meu vinho. Eu não conseguia dormir. Não está saindo o som. Desculpa, saiu. Ok. Nós vivemos essa vida com bebida. Só que, então a gente tem, qual é a palavra? Experiência para dividir, né? E o sábio é aquele que aprende com os erros alheios, próprio, né? A gente aprende bastante com os nossos. Bati muito cabeça para conseguir sair dessa mentira. E assim, é tudo muito sutil. O inimigo, uma coisa que ele não é bobo. A gente sabe que ele não é bobo. Então ele sabe como pegar a gente. Claro. Eu falo a minha história, como eu comecei a beber. Porque a pessoa começa de alguma maneira. Fê, quer falar alguma coisa? Não, eu só quero dizer o seguinte, eu quero deixar claro que nós estamos dando a raiz dessa bebida chamada vinho, mas vamos deixar bem claro que nós não necessitamos de esse vinho para trazer alegria nos outros. Não necessita. Pelo contrário. Isso! Mas nós achávamos isso. As pessoas bebem, elas querem se sentirem alegrinhas. Exato! As pessoas, nós vamos falar da gente, né? A gente eu era assim. Aham. Eu bebia porque eu queria. Mas assim, é uma mentira. Porque o que acontece é muito. A gente consegue enxergar, Deus dá olhos espirituais. Então, como é que é? O inimigo, pra mim, como é que ele fez? Ele faz todo o cenário, né? O diretor de marketing profissional que ele é, pra gente começar a beber, aí pra gente se sentir alegre. E aí é muito gostoso, porque você não vai. O diabo, tudo que ele faz, ele sabe que é bom, mas é temporário, entendeu? E tem suas consequências. Exato! É bom, mas é bom. Como assim é bom? É uma coisinha, é um momento, é uma coisa momentânea, só que aí ele já te tem. Porque uma vez que você faz o que ele quer, você abriu a porta para ele entrar. E aí a escravidão começa. Ok. A gente não enxerga isso. A gente não enxerga quando a gente está no momento da alegria. Vamos lá, quero beber, vou beber pra ficar. E infelizmente a gente vai cavando o nosso próprio buraco. A gente vai cavando. Né? Se você analisa, Fernanda e Marco, desculpa. Se você analisa, o que aconteceu? Isso é um tema que nós vamos esticar depois. Nós vamos falar muita coisa sobre isso. Vamos alertar as pessoas que estão escutando que não tem nenhuma justificativa para que nós, eu, Marco, você, estamos cada um falando de cada um, sem crítica, mas não tem nenhuma justificativa para mim, ainda que o vinho fosse símbolo da alegria, o Espírito Santo já é a minha alegria, ainda que entende? Então, eu quero deixar bem claro que qualquer coisa criada pelo inimigo para que me leve a esse, vamos dizer assim, sem crítica, mas estou falando de mim, para que me leve ao vinho, eu jogo fora. Por exemplo, se me falem, é necessário na copa de vinho porque faz bem, porque é antioxidante, eu digo à pessoa, vou comer um cacho de uva, vou beber suco de uva, mas eu não quero vinho. Agora o que eu quero deixar claro antes do Marcos falar e antes das pessoas perguntarem, nós queremos deixar claro aqui, nós estamos dando a origem do vinho, mas em nenhum momento nós estamos dizendo que devem beber ou devem consumir o vinho, devem a ser. Não, nós queremos deixar claro que
hoje não necessita essa alegria, porque já temos outras alegrias. Agora, para terminar, e a minha parte sobre isso que é importante, entenda-se que o vinho de hoje não é aquele vinho de antes. É muito importante entender hoje. Por quê? Porque a bebida de hoje, ela já é totalmente, como que eu posso dizer, criada, tocada por o inimigo, o diabo. Porque o vinho já está hoje. É a mesma coisa com a própria maconha. Exato! Hoje é muito mais potente que a maconha de antigamente. É a mesma coisa, o vinho também. Você sabe bem disso. Infelizmente eu sei. Eu sei, e eu também, infelizmente. Então tem coisa, Marco e Fernanda e todos que estão escutando, tem coisa que parece pra gente, a Bíblia diz sobre isso, há caminhos que parecem bom, mas o caminho disso é caminho de morte. Não, mas é importante o senhor dizer também, bispo, que isso a conversa até que nós tivemos hoje, que o senhor foi passar o que o senhor vai mostrar na palavra de Deus, que Deus não está de acordo com as pessoas que se embriagam, e ele diz na palavra de Deus várias coisas em relação Claro! a hoje nós estamos falando isso, e eu achei bem legal isso, para dar continuidade e as pessoas entenderem. Mas pode falar, eu só queria falar isso, que eu acho que é importante, porque tudo que está sendo falado e vai ser falado é o que está na palavra de Deus, e é isso que a gente tem que seguir. Se a gente colocar a palavra de Deus como nosso manual de vida, que eu falo para os meus filhos, eles não têm que se preocupar. Eles têm que obedecer e seguir o que o nosso pai está ensinando pra gente, entendeu? E aquilo, né, bispo? Deus é um Deus ciumento. Eu lembro muito bem, e a gente consegue entender, né, devido à experiência. Eu sei, no meu caso, eu me voltava ao vinho porque eu estava quebrada por dentro. E a maioria das pessoas que faz isso é porque está nessa situação. E só que o problema é esse. Porque ao invés de a gente buscar Deus, a gente busca o vinho. Exato! É um Deus ciumento. E eu lembro que eu durante o dia, eu não via a hora para chegar em casa, poder tomar minha garrafinha de vinho e relaxar. Onde que Deus estava ali, ó, vem cá. Eu que vou relaxar e você não vai ter mais sede. Ele falou pra mulher no well, né? Do poço. Fala em português, no poço. Então é isso. Deus, a alegria que Deus dá é diferente da que o vinho vai proporcionar. Esse é um ponto importantíssimo, que eu tinha que buscar essa raiz do vinho como o primeiro milagre de Jesus, mas em nenhum momento tem que fazer força para que isso seja vivido hoje. Hoje a nossa alegria não necessita de um vinho. Mesmo porque a Bíblia não se contradiz, né, bispo? Exato. Diz sobre a embriaguez. Exato. Então, mas Jesus bebeu vinho. Tá bom, mas e a embriaguez? E vai me dizer, tudo bem, as pessoas podem até, né? Tem gente que o meu avô, ele gostava de vinho, apreciava o vinho, só que tem gente que acredita que, né, que sabe beber. Então é aí que tá, isso que eu ia tocar nesse assunto. Aí eu conheço amigos que falam, Marco, eu adoro, olha só como é que o inimigo trabalha, tá? Ele trabalha de diversas formas, mas essa é uma delas, desse exemplo, que não era o meu caso, eu falo claramente, eu adorava sentar para beber numa sexta-feira e beber até ficar alegrinho naquele grau que todo mundo conhece. Parava no primeiro. Então não existia 2 chopes e não existia um copo de vinho. Mas eu tenho amigos, né, que tem esse estilo de vida, né? Aí, olha o que acontece. Porque vocês vão ver, de acordo com o tempo, que a bebida é uma ferramenta do inimigo em várias situações. Em prostituição, traição, mentir, desentendimento, brigas sérias. Tudo, a maioria, as pessoas começam com a bebida e vão para as drogas. Então é uma ferramenta, se você analisar claramente, não é mais de Deus. Claro que não. O que Deus criou, eu vou falar, eu vou pegar essa
entendeu? Porque isso aqui é um prato perfeito para eu derrubar um casamento, é um prato perfeito para eu derrubar a relação do pai com os filhos, é um prato perfeito para várias coisas negativas. Então, o que a gente quer é que vocês façam uma análise do que acontece em relação a tudo isso, né? E o que acontece com famílias que sabem beber, né? Que bebem socialmente, que é um copo de vinho, toma um chopp. O que acontece? O inimigo sabe que ele não pegou aquele pai, aquela mãe. Só que nós passamos a ser exemplo para os nossos filhos. Exato. E eles vão ver, mas meu pai e minha mãe sempre beberam. Quando eles chegam na adolescência e aquela coisa, aquela transição do adolescente para começar 16, 17, 18, ele vai, peraí, meu pai e minha mãe sempre beberam, eu também vou beber. Pode ter certeza que esse menino não vai tomar uma cerveja, não vai tomar um copo de vinho. Ele não é igual o pai. Tudo é uma... Ele vai arrumar uma forma de destruir de alguma forma. O apóstolo Paulo não tem uma passagem onde ele fala que se você consegue comer aquilo, né, mas se o seu irmão não consegue, não tem maturidade para fazer, então não faz. Você escandaliza. Então quer dizer, a gente às vezes também, né, nós temos que nos... eu não vou fazer isso pelos meus filhos. Claro! Eu não vou fazer isso pelos meus irmãos em Cristo. Eu claro! não vou pedra de tropeço. Claro! Na vida das pessoas ao meu redor, porque nós temos que ser como Cristo. Essa é a famosa entrega. Eu entreguei para Cristo. O que quer dizer isso? Você não vive mais para você. Meu Deus. Mas é bem legal isso que ela está falando, mas o que é mais especial em tudo isso, sabe o que é? É quando nós temos a oportunidade de experimentar Deus. Porque quando a gente experimenta, a primeira coisa que eu queria saber é como é que o inimigo está na minha vida. O que eu estou fazendo de errado, porque eu vou começar a criar minha armadura. Porque nós somos livres agora. Nós temos a liberdade em Cristo para conseguir falar, isso, não quero, eu sou feliz. Eu não preciso. Marco, eu penso o seguinte, eu penso assim há 35 anos. Eu penso assim, desculpa, para mim não existe um ser humano que saiba beber. Para mim não existe bebida social. Para mim, eu não estou criticando, eu estou dizendo para mim, Roberto, não existe quem saiba beber. Eu te digo por quê. Porque a bebida, nos dias atuais, há muito tempo atrás, ela se transformou. O que era o símbolo de alegria, hoje é o símbolo de tristeza. Você não vai ver, vamos deixar claro para quem bebe, ou não é nenhuma crítica. Quem bebe hoje um copo, amanhã vai beber 2, 3, 4, 5. Não tem um ser humano que saiba beber. Qual é o erro e aonde eu queria chegar? Deus, ele diz assim, observa, Deus ele diz assim, Paulo, como você disse, se você tem fé para comer carne, não critica quem come legumes. Quem tem fé para comer legumes, não critica quem come carne. Nós três estamos fazendo isso, a gente é respeituoso, a gente tem respeito pelas pessoas, não é uma crítica, mas o que nós queremos... Exato! O que nós queremos deixar claro aqui hoje, nessa primeira live, eu tive que tomar esse tema, eu até falei com o pastor, falei, é um tema preocupante, mas eu tenho que ter uma raiz. E você vê, não é hoje necessário, nós não precisamos, para ser feliz, a gente não precisa sair de órbita, a gente não precisa beber, a gente não precisa de outras pessoas que sejam mulheres para nós, porque nós já temos paz na nossa vida. Deus encheu o nosso vazio, nós não temos mais esse vazio. A bebida é uma fuga. Isso! São todos
prisão. Eles estão acorrentados procurando uma maneira de sair. E a bebida é um momento onde eles vivenciam uma liberdade momentânea, onde eles viajam. E tudo é engraçado, tudo é feliz, tudo é gostoso, tudo é lindo. Mas tem o dia seguinte. Exato. E o dia seguinte vai ser pior, porque ele vai estar mais escravizado. Porque cada vez que eles fazem isso, cada vez que a gente faz isso, a gente vai entrando mais, a gente vai entrando mais, a gente vai entrando... Foi assim comigo. Uhum. Uma coisa vai levando a outra. Por isso que nós estamos... Você falou, né? A Fê estava falando e é uma verdade, né? Quando a gente começa... eu acho que vai ser muito legal quando vocês começarem a experimentar isso, quando Deus começa a abrir os seus olhos, né? Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção é todo o lado da publicidade, as campanhas envolvendo bebida alcoólica. Uhum. Todas as campanhas estão celebrando, estão mostrando como estão felizes, assistindo um jogo, ou na praia, mostrando exatamente uma coisa que não é a verdade, porque não é a verdade. Todos nós, isso eu posso falar no plural, né? Já passamos por situações muito desagradáveis com o envolvimento de álcool, entendeu? Então, se você já fez coisas que você nunca iria fazer lúcida, você vê que isso não vem de Deus. Vai fazer muito mais quando tiver sobre o efeito. Nós que vivemos em território americano, nós que vivemos aqui, analisa a vida de pessoas que eram, nós não estamos falando de qualquer pessoa, vamos colocar assim, analisa a vida de grandes artistas famosos, como terminou a vida depois que começou a beber socialmente, como terminaram, são vários, o final é igual para todo mundo. E é interessante, né, Bispo, que a bebida começa eu acredito que uma das fases mais importantes da vida do ser humano é a transição da adolescência para a vida adulta, porque é uma decisão, é um momento crucial e o inimigo sabe. Então ele usa dessa idade. Por que nas faculdades é sempre festa de bebida? Por que nessa idade? Por que não quando está todo mundo com 60 anos? Porque já passou, a vida já passou. E o inimigo quer acabar com a vida das pessoas. Então ele espera um momento, e é o momento onde eles acabaram de sair da casa. Eles estão fresquinhos, entendeu? E eles podem tanto como voar ou se acabar. E isso é bebida. Você lembra, Fê? Você lembra que semana retrasada você postou algo, e é super interessante isso. Aquela menina perdida, pensando que estava encontrando você. Isso é assim com todo mundo, só muda o nome do personagem. Então posso dividir uma coisa pessoal? Se somos irmãos em Cristo, a gente tem que mostrar a vulnerabilidade, né? Então, vou contar essa história rapidamente, né? Como eu falei, eu cresci sem um pai legal, minha mãe teve 3 padrastos, mas teve um que eu adorei, como queria o meu modelo perfeito de pai, né? E essa fase da minha vida foi a melhor fase que eu tive, que eu posso dizer que tive uma família sólida, né? Mas eu vou dizer para vocês o que o diabo fez, né? Esse meu padrasto arquiteto, né? Ele trabalhava com um grupo bem bacana e ele recebeu uma proposta de sair de uma empresa para ir para outra. E quando ele saiu para ir para essa outra empresa, eles tinham esse grupo de clube do uísque, né? Que na época minha mãe não gostou muito da ideia e ele te pediu, não, meu amor, é um grupo de amigos, a gente fala depois do trabalho, uma vez por semana. E imagina um modelo de, para mim, muitas das coisas que eu aprendi com essa pessoa que faleceu, né? Depois minha mãe se separou dele, vou dizer para vocês o porquê. Mas eu trouxe para minha vida, que era muito lindo de vê-lo, de ver domingo ele cozinhando para mim, para minha mãe, ouvindo uma música legal. E como é que o diabo fez, né?
Ele tirou, ele dessa situação levou para uma outra, ele começou a ter um convívio com amizades erradas, com envolvimento de bebida alcoólica, né? Onde ele só bebia, e eu posso falar, ele bebia socialmente em casa, um vinho, às vezes até um copo de uísque e tal. Resumindo, nesse envolvimento com esses amigos, um belo dia minha mãe recebe uma ligação dizendo: olha, tem que dizer uma coisa para você, você não merece estar acontecendo, mas essa pessoa está te traindo, né? E partiu daquilo, né? E obviamente a destruição de um modelo de família, né? Então, são certas coisas, né, que a gente tem que aprender, né, e a gente tem que entender, né? Porque quando a gente fala que a primeira coisa que Deus começou a fazer na nossa vida foi organizar e limpar certas amizades, às vezes umas influências que não são as pessoas, gente. Às vezes o diabo usa as pessoas para tentar destruir a gente. Então a gente não pode levar nunca isso pro pessoal, entendeu? Mas é uma realidade. E a maioria dessas coisas, se você entender, sempre tem um envolvimento com algo, entendeu? E você vê uma coisa que, se a minha mãe e meu padrasto conhecessem Jesus, nada disso estaria acontecendo, eles estariam hoje juntos, até hoje se amando, e por causa de amizades erradas, envolvimento de bebida, eles simplesmente, o inimigo levou para uma vida e uma destruição total, tanto da vida da minha mãe quanto da vida dele, ao ponto dele falecer sozinho, entendeu? E foi isso. Então, todos nós temos exemplos ruins com esses envolvimentos. Então, tem outra coisa também, né, Bispo? Quer falar alguma coisa, Bispo? Não, só ia dizer, você vê que começou bem, era um grupo de amigos, bebia social, era um grupo de amigos. O diabo, ele observa a gente e ele vai dando corda. É como se eu pensasse que, eu sempre falo na igreja, a artimanha do diabo, do inimigo, é mostrar pra gente que tudo está bem. E a gente vai caindo numa comodidade de que tudo está bem. Então já não existe, mas eu prego muito na igreja isso, já não existe mais pecado. O diabo fez, o mundo que nós estamos vivendo hoje, o inimigo, Fernando e Marco, ele faz, eu sofro muito como pastor, muito demais, porque o inimigo, ele entrou num ambiente religioso e nada mais é pecado hoje. Então eu posso beber na visão deles, mas eu não posso ficar bêbado. Eu posso dançar, é só um exemplo, tá? Não tem nada errado nisso. Eu posso fazer, mas pera, eu tenho que ver até que ponto aquilo ali, para onde ele vai me levar. Eu estava dizendo pro pastor, eu não conheço nenhuma pessoa que hoje, eu tenho família, muita família, muitos irmãos, eu não conheço nenhuma pessoa que hoje vamos dizer assim, com respeito, bêbado, que ontem era bêbado. Eu tenho na minha família um irmão que ele não gostava de nada. Foi um copinho de cerveja e hoje, infelizmente, eu tenho que falar isso, ele é viciado de cair no chão. Então, quer dizer, olha como é triste. Por quê? Porque o diabo está observando a gente, Fernanda. Ele está observando a gente, ele me observa, ele está observando. Eu costumo dizer na igreja muito, o diabo trabalha com a nossa expressão corporal. Ele percebe aonde ele pode trabalhar. Então ele começa com um copinho de vinho, com um copinho de cerveja, ele começa com uma festinha, ele começa com um amiguinho, com uma amiguinha, e depois ele destruiu o casamento. Sim. Mas tem também outra, e assim, né, Bispo? Tem muita gente que vive uma vida, vamos dizer assim, normal, feliz, com família, bebendo socialmente. Conheço muito. Mas aí, Bispo, é uma coisa assim, quando eu me entreguei para Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Deus, eu queria viver as promessas dele. Isso! Sempre. Por que eu ia fazer isso? Porque
seguia Jesus, por que eu ia parar de fazer as coisas que eu sempre fiz e eram legais? Por que eu ia mudar para viver igual? Exato! Acompanha o pensamento. Então, eu acho assim, muitos cristãos bebem, mas eu vou falar, eles nunca vão viver as promessas de Deus. Nunca! Nunca! Não vão, porque esse livro aqui, ele não é contraditório. Exato! Cada homem que ele minta. Então, Deus tem que ficar na palavra dele. E para aqueles que servem eles, para aqueles que obedecem, para aqueles que morrem para si. Exato! Exato! A promessa desse livro que não se cumpra. Não tem. Esse livro é vivo. Então, assim, você quer viver a sua vidinha, meu querido? Você quer ir lá tomar sua cervejinha, minha linda? Você quer tomar teu vinho à noite? Tome. Claro que tome. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe Me convém, exatamente. Você quer fazer? Faça. Mas não vem chorar depois para Deus, porque isso não deu certo, aquilo não deu certo, meus sonhos não estão sendo realizados, Deus, o Senhor não me ama, olha o inimigo, o inimigo, o inimigo. Ah, querida, me desculpa, é a sua decisão que te separa das promessas de Deus. Exato. Então, a minha vida mudou porque eu tomei a decisão De mudar. Falei, o que eu tenho que fazer para viver as promessas? E a minha fé era essa. Isso aqui é a palavra de Deus para mim. Essa é a fé que move montanha. Só que essa fé, a montanha que a fé move é dentro de você. Exato. É você mudar. Exato. E aí você começa a colher. Então é muito simples. As pessoas querem viver tomando vinhozinho, as festas de final de ano estão chegando, vou tomar minha cervejinha, comer um pagodinho, pode, faça. Mas aí você vai, olha a vida daqueles que se entregam. Uau! Uau! Que sorte na vida que eles tiveram. Não é sorte na vida, é entrega. Porque Deus não mente. Ainda dizem, muitos dizem assim, mas Deus tem preferência por eles. Não é, é que nós... Todo mundo peca. Se vive de... Pecador. Na semana... Eu vou dizer uma historinha aqui, minha. Eu não só tive problema com bebida, mas eu também tive problema com maconha. Então, eu sei muito bem o que é uma escravidão. Eu vivi essa escravidão. Eu era acorrentada. E essa transição de você decidir parar, né, e começar a viver para Deus, ela não é, no meu caso, eu posso falar do meu caso, não foi do dia para a noite. Porque é uma batalha, é uma luta, carne e espírito. E só que Deus é tão maravilhoso que Ele conhece o nosso coração, e Ele sabia da vontade que eu tinha de querer parar, mas os meus inimigos eram mais fortes, mas Ele estava lá, vencendo um a um, né, dia após dia. Teve uma vez, bispo, que eu já estava na igreja, já tinha sido batizada, fazia os meus jejuns. Você acredita que eu caí? Eu caí. E eu fumei a minha maconha. Então... Foi um momento de fraqueza. Mas no dia seguinte, eu me senti a pior mulher do mundo. Mas eu vou te falar, bispo, eu dou graças a Deus por quê? ter vivenciado esse momento. Sabe por quê? São várias as lições. A primeira é que Deus não desistiu de mim. Amém. Mesmo vendo a minha fraqueza. A segunda é que Ele me amou e Ele me esperou, porque eu não estava pronta. Então, são tantas as lições que a gente aprende até com as nossas próprias fraquezas. Se a mamãe estiver ouvindo aí, tá nessa luta de, eu quero parar de tomar minha cervejinha, eu quero parar de tomar meu vinho, mas eu não consigo, nunca vou. É um dia após o outro. Isso. E Deus vê o teu coração, a tua vontade de, peraí, a Fernanda falou da Bíblia que a vida dela mudou porque ela creu. Eu também creio, eu também quero. Deus está vendo todo o teu coração, Ele já sabe. Então, não se desespere, sabe assim? Não se desespere, porque é aos pouquinhos. É como se você vencesse uma batalha, Deus dá um pouquinho mais de força. Isso. Você vence outro dia, Ele te dá mais. Aí, até um dia, você vai falar, venci. Ele venceu. Porque a Fernanda não conseguia vencer. Quem venceu foi ele. Mas sabe o que aconteceu, Fê? No livro de João,
João 8,32, tem uma passagem que eu adoro. Eu falei esses dias para o meu sobrinho, que está participando agora em vivo, eu falei para ele, eu falei, cara, se o Filho te libertar, se você será livre. Então, você estava na igreja, você fazia o seu jejum, mas você não tinha passado pela libertação do Filho. Jesus não tinha entrado em você. Você está dizendo aqui, o pastor está sentado aqui na minha frente, um jovenzinho, menino, 25 anos, jovenzinho. E a mesma coisa que você falou, há uns 8 anos atrás, ou 10, sei lá, ele foi na igreja com a mãe dele, chegou na igreja, na minha igreja, e eu falei para a mãe dele assim, ó, dá essa roupa para o teu filho e fala para ele que eu quero ele do meu lado para a gente crescer na presença de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu estava começando a igreja em Porto Rico, aí, Fê, ele está aqui rindo, ele pegou a bolsinha de roupa, ele deu para a mãe dele e falou, devolve isso para o bispo, porque eu não quero. Aí eu falei para a mãe dele, eu falei, não tem problema. Não se passou muito tempo, ele veio na igreja com um ataque de pânico, ele teve overdose de droga. Olha Deus fazendo a coisa. Aí ele veio e falou, bispo, eu preciso que o senhor cuida de mim. Ele está comigo, sem parar, mais de 8 anos. Então, quer dizer, hoje, é a mesma coisa que aconteceu com você, comigo. A gente tem que passar pelo chamado fundo do poço. Mas o que nós estamos tentando mostrar para as mamães que oram, ou para quem estiver escutando essa live, é que os 3 que estamos aqui falando, nós éramos também essas pessoas. E a gente tem que tirar, Fernando e Marco, da nossa cabeça, da nossa boca, uma expressão, ah não, eu sou pecador. Não, você não é pecador, você é redimido pelo sangue de Jesus. Pecador é quando você não para de fazer o erro que você está cometendo. Então você erra hoje, amanhã erra de novo, depois de amanhã erra, e é o mesmo erro. Então hoje a gente tem que tomar cuidado, para finalizar a minha parte, a gente tem que tomar cuidado com essas, eu vou falar assim, com esses shortcut, com esses caminhos cortados, não sei como se fala em português, em espanhol é atalho, enfim, cortar caminho. Atalhos, obrigado, Fê. A gente tem que parar com esses atalhos da nossa vida de dizer, uma opinião, um conselho meu. Ah não, mas eu bebo social. Não existe social. Veja o exemplo do pai, do padrasto do Marcos, que obrigado por compartilhar essa história, era algo social, era algo bonito aos olhos físicos, mas o olho do inimigo já estava aí. Ele já estava aí, e é isso que o inimigo está fazendo agora. Ele está mostrando que umas medíocres. É isso. E não é isso, as pessoas é aquilo, eu acho que eu não gosto de ficar falando das pessoas, mas nós achávamos, nós tivemos essa relação com Deus da maneira que a gente quer. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender, quer ver? Uma coisa que eu vou dividir aqui com vocês, como eu sempre falei, né? Um manual da vida é a palavra de Deus. E comece com Provérbios e Salmos. Então, Provérbio 1, olha o 1 aqui, falando sobre o Provérbio 1, no versículo 20. Convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ele clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se atacarem minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos.
Vocês, porém, rejeitaram-me o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e que não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Isso é Deus falando, gente. Olha só. Deus ri da Deus desgraça. falando. Agora eu vou continuar. Zombarei quando o que temem... Você pode ler aqui que eu não estou entendendo. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Olha essa parte agora. Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará. A inconstância. Seguir a Deus, cair. Seguir a Deus, cair. Seguir a Deus, cair. Inconstância. Tem que tomar uma decisão, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Falta segurança. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Aleluia! Acabou! É aqui, tá aqui, ó. Está aqui. Só que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Fernando, Antes de ficar ouvindo coisa, elas preferem ouvir de palestrante. Elas preferem ouvir o Senhor e a mim. Eu não quero que me ouçam. não é a Bíblia. Pega a tua Bíblia e lê em voz alta. Marco, você vê como Deus, ele é muito parecido as atitudes dele com nós. Você tem filho e você fala para o teu filho, não põe a mão aí que você vai tomar um choque. Você fala 10 vezes, de repente você escuta um grito. Você vai ajudar ele, mas quando você tira o dedo dele da tomada, o que você fala para o teu filho? Eu falei para você não colocar o dedo aí. Não é? Assim é Deus. Você vê que o Marco leu, antes Deus exorta, antes Deus fala. Olha, se você escuta a voz da sabedoria, e ele diz assim, estão gritando nas esquinas. Quem é este? Somos nós. Estão falando para você o que nós não queremos, mamães. Você que está me escutando, o meu sobrinho que decidiu tomar um rumo diferente na vida, Deus te abençoe, Bruno, abundantemente. Essas pessoas que estão escutando a gente, o que nós queremos de coração é que vocês não sofram. Não precisa passar pelo que você está vendo o teu amigo passar. Você não precisa passar por uma separação conjugal. Você não precisa passar por isso. É simples, Fernanda. É aquilo, gente, é muito mais fácil do que vocês imaginam. O inimigo quer que vocês não conheçam isso. Porque quando vocês experimentarem, tá tirando meu óculos aqui, quando vocês experimentarem isso, vocês nunca mais vão querer viver sem. Mas você vê como é que o nosso Pai nos ama. Mas ele é um pai justo, como nós somos. Da mesma maneira, com essa analogia, continuando essa analogia de pai para filho, para pensar numa criança onde o pai é mudo e não se expressa para essa criança. A criança não sabe nada. Ela não sabe o que ela tem que fazer, ela não sabe o que ela não pode fazer, ela não sabe o que é certo, ela não sabe o que é errado, porque o pai dela está ali, mas ele está parado igual uma estátua e não fala nada. Sabe quem é esse pai que não fala nada? Não é que quem é o pai, mas hoje em dia as pessoas vivem com isso aqui Fechado. Não tem em casa. Não tem em casa. Nunca abriu, nunca ouviu a voz do pai falar. Então elas não sabem o que elas têm que fazer para viver e agradar
Deus ia falar assim pra gente? Agora eu vou botar o óculos aqui, que essa parte eu quero ler. Alguém ia imaginar que Deus ia falar assim com a gente? Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir da sua desgraça. Da sua desgraça. As pessoas sabem que Deus falou isso? É. Ninguém sabe. Tipo assim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus me ama então, do meu jeito, Deus me entende do meu jeito, Deus me ama. Gente, Deus ama todos. Mas aí ele sofre, ele sofre. Para ser cumprido, a gente tem que fazer o que tá aqui, porque ele, a única coisa que ele quer é que a gente conheça ele. Oséias 6:4. Filhas, eu tô aqui para vocês. Olha para mim, para de olhar para o mundo, olha para mim. Você, quando você me experimentar, você nunca mais vai querer viver sem mim. Não se conforme com padrões do mundo, mas renove a sua mente. Exato. As nossas mentes renovadas. Renovadas com a palavra de Deus, para então viver as promessas dele através da nossa obediência. Amém. Isso não dá. E a gente, o assunto era vício, né? Mas é tudo ligado. Não, mas isso já vê, nós estamos tocando no vício, mas se lembra que a gente tem que abrir o leque, e nós estamos abrindo o leque. Nós vamos, quando a gente toca no vício e fala do vinho, voltamos a dizer isso. Não é que nós o que queremos deixar bem claro é que nenhuma pessoa no mundo de hoje, cristianamente falando, você não precisa de nenhum outro caminho, nenhum atalho, nenhum caminho fora Deus. Conhecendo o Pai, a sua alegria já está com você, já é abundante em você. O tema é esse. Nós vamos seguir falando do vício porque a gente volta a repetir, são perguntas que tem no ar. Pessoas na igreja, porque são temas que não se falam às vezes, e nós queremos tocar aqui temas que a gente possa falar. Então a gente vai falar. E esse tema é necessário de falar mais vezes, porque como eu dividi, né, é um processo onde a gente tem que se libertando cada vez mais dessas correntes. Exato. Que nos seguram e nos fazem estar. Eu vou dividir com vocês a minha experiência. Quando foi 14 anos atrás que nós paramos de beber, 13 anos atrás nós paramos de beber juntos. Deus falou comigo, eu não vou contar essa história que é longa, mas falou comigo e eu saí daí, vou parar de beber, não vou mais beber. Ela falou que eu estava branco e ela falou, se você não vai beber mais, eu também não vou beber mais. E aí, essa transição, para mim no início, foi muito difícil, né? Mas eu fui determinado, porque Deus falou comigo que eu tinha que parar de beber. Então, quando eu ia a alguns lugares, né, eu, no início, pedi uma cerveja sem álcool. Isso que eu ia falar agora. O que acontece é o seguinte, para falar da fraqueza, situações difíceis, como vou mudar do vinho para a água, do vinho para a água. Essa é boa, gostei dessa. Do vinho para a água. Mas aí outra bebida que eu fazia toda hora, água com gás cheio de limão. De limão na água com gás e tomava aquilo ali e no meu subconsciente eu não estava mais no álcool, mas eu estava ali, entendeu? Tomando alguma coisa que o meu cérebro ainda estava processando e eu estava num processo de saída, entendeu? Que hoje eu nem cerveja sem álcool, né? Mas eu tomo vinho sem álcool. Então existe um caminho, entendeu? Eu acho que no início vai ser difícil, mas ali pede num bar uma cerveja sem álcool, ninguém vai saber, e você tá na sem álcool, mas o mais legal de tudo isso, você tá agradando. Não é que o seu pai tá olhando você, e ele tá vendo o que você tá fazendo, e ele vai te ajudar a sair desse vício. E aí você vai começar a colher coisas, você mesmo, que você vai falar assim, aí uau, não vai querer mais não viver. vai querer mais. Porque não vale a Entendeu? pena, não vale a pena. Não vale a pena. O poder de Deus. Não vale a pena. Eu lembro que em 1994 um pastor falou para mim assim, quando eu cheguei na igreja, 91, ele disse assim, você sabe por que eu não bebo, Roberto? Eu falei, não. Você sabe por que eu não fumo, Roberto? Eu falei, não. Sabe por que eu não consumo maconha, Roberto? Eu falei, não.
Ele falou, porque Jesus é a dose mais forte. Isso é interessante. Queridos, na semana que vem, a gente vai fazer a oração agora para não ficar tão tarde para vocês. Mas na semana que vem, nós vamos dar continuidade a este tema do vício. E a gente vai falar sobre a atuação do inimigo quando ele assume o papel, ele entra no grupo social seu. O seu grupo social, não queria falar sobre isso, ele só é você, o teu cunhado, você e a tua esposa, você e o teu compadre. Mas tem um penetra, vamos dizer assim, tem um convidado que ele não foi chamado para ir, mas ele já vive aí. Aí nós vamos falar sobre o perigo de quando esse inimigo ele entra no seu grupo social. É aí que o devocional vai ficando melhor. Esse inimigo que entra no grupo devocional, ele entrou na família de Noé. Ele entrou na família de homens antigos. Então nós vamos falar sobre ele. Ele está querendo entrar nesse grupo social. Então essa questão de eu bebo socialmente, o que eu posso te falar é, abre o teu olho com isso, porque o grupo social tem uma pessoa no grupo que você não convidou, mas ele já está aí. Nós vamos falar sobre isso na outra semana. Tá bem? Fernanda, você ora, ou Marcos ora vocês para agradecer essa live maravilhosa. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai. Obrigada pela oportunidade de podermos estar aqui, meu Pai. Aleluia, distantes, porém unidos. Amém. E com o seu Espírito, Pai, que sempre excede as nossas expectativas e flui de uma maneira tão maravilhosa. Amém, Jesus. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor invada o coração de cada pessoa nesse momento que está ouvindo essa oração, que assistiu a live. Espírito Santo, toca no coração dela e convence essa pessoa, meu Pai, que agora é a hora, que chega, que já passou muito tempo, que a vida é muito rápida, meu Pai. Essas pessoas a gente vive achando que amanhã, mas não, Pai, mostra para essas pessoas, ajuda elas, como a tua palavra diz, a contar os nossos dias. Porque todo dia, meu Pai, é um presente que o Senhor nos dá. E nós temos que decidir hoje viver, meu Pai, de uma maneira onde nós possamos experimentar suas promessas, meu Pai, para glorificar o seu nome, para nós termos o povo, meu Pai, que o povo santo, separado, escolhido, que o Senhor morreu na cruz por nós. Pai, não deixa a gente desperdiçar a sua morte. Dá um chacoalhão na vida dessas mães, para que elas tomem essa decisão de não viver mais em cima do muro, de não viver mais querendo experimentar o mundo e a vida com o Senhor. Não dá, meu Pai. Que elas possam tomar uma decisão, meu Pai, que todas essas pessoas sintam essa convicção a partir de agora, meu Pai, para decidir mudar, para decidir se entregar para o Senhor. Não, e no momento difícil, Pai, eu peço para que teu Espírito fortaleça, meu Pai, da mesma maneira que o Senhor fez comigo, para que elas logo em breve, meu Pai, encontrem essa liberdade maravilhosa, que é viver cheio da alegria da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Fernanda, Marco, boa noite. Agora termina aquela janta maravilhosa que eu estou quase passando por aí. Já? E eu ainda vou por isso. Hã? Ela colocou na mesa lá e eles tinham que se virar. Ó, se sirvam aí que agora não tem jeito. Agora vamos assistir. Se eu tivesse aí, Marco, o Marco é meu amigo de boca. Papais, a louça é minha. Mamães, Deus abençoe vocês, os filhos de vocês, que a graça de Deus esteja sobre nós até terça-feira que vem. Obrigado por permitir que nós entremos aí na casa de vocês. Deus abençoe, Marcão, fica com Jesus. Obrigada. Nada, tchau, queridos.